Existe um experimento que poucos conhecem, mas que mudou silenciosamente a forma como alguns neurocientistas entendem a relação entre linguagem e biologia. Pesquisadores da Universidade de Yale, ao monitorar a atividade cerebral de voluntários enquanto eles repetiam palavras carregadas de significado negativo, palavras como não consigo, sempre foi assim, não mereço, observaram algo perturbador. Em questão de segundos, as regiões associadas ao medo, à ameaça e à supressão do sistema imunológico começavam a se iluminar nos exames de neuroimagem. Não era necessário que algo ruim estivesse acontecendo. Bastava a palavra, bastava o som saindo da própria boca do voluntário para que o corpo inteiro entrasse em estado de alerta. Agora pense nisso por um momento. Você não precisa estar em perigo para que seu sistema nervoso haja como se estivesse. Você não precisa estar passando por uma crise para que seu corpo comece a produzir os hormônios do estresse. Basta que você abra a boca e diga, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo, frases como minha vida nunca muda. Eu sempre acabo sozinho. Não adianta tentar. E algo dentro de você, algo muito mais antigo e muito mais fiel do que qualquer crença consciente, responde. Imediatamente. Sem questionar. Esse é o ponto de partida do que vamos explorar juntos hoje. A voz humana não é apenas um meio de comunicação. Ela é, do ponto de vista físico, uma onda. Uma vibração que se propaga pelo ar, atravessa o corpo de quem fala, ressoa nos ossos, nos tecidos, nas membranas celulares. Quando você fala, você literalmente vibra. E o que vibra, influencia. Não de forma metafórica, não como figura de linguagem, mas como princípio físico mensurável, estudado pela ciência do som, pela psiconeuroimunologia e pela neurociência cognitiva. O que sai da sua boca todo dia não desaparece no ar. Ele entra em você. Bruce Lipton, biólogo celular e um dos pesquisadores mais importantes no campo da epigenética, passou décadas investigando como o ambiente externo influencia a expressão genética. E ele chegou a uma conclusão que desafia tudo o que aprendemos sobre herança biológica. Os genes não determinam o destino. O que determina é o sinal que chega até a célula. E um dos sinais mais constantes, mais repetitivos e mais subestimados, que chegam até cada célula do seu corpo, é aquilo que você diz em voz alta, para si mesmo, sobre o mundo e sobre o que é possível para você. Joe Dispenza vai um passo além. Ele observou, em seus estudos com meditadores e em programas de reprogramação mental, que a palavra falada com emoção acoplada, não apenas pronunciada, mas sentida, age como um comando direto ao sistema nervoso autônomo. O corpo não distingue entre uma ameaça real e uma ameaça verbal repetida com convicção. Para ele, biologia é estado. E o estado é moldado, entre outras coisas, pela linguagem que você usa para se descrever e descrever a realidade ao seu redor. Mas aqui está o que talvez ninguém tenha te dito com clareza suficiente. A maioria das palavras que você diz todos os dias não foram escolhidas por você. Elas foram herdadas, absorvidas, instaladas em você muito antes de você ter qualquer capacidade crítica para avaliá-las. Você cresceu ouvindo certas frases repetidas por adultos que também não as escolheram, que também as herdaram de outros adultos, que também carregavam histórias de escassez, de medo, de limitação. E em algum momento, essas frases se tornaram a sua voz interna, e a sua voz interna se tornou a sua voz externa, e a sua voz externa se tornou a sua realidade. Esse ciclo é o que vamos interromper hoje. Não com promessas fáceis, não com listas de afirmações para repetir em frente ao espelho sem entender porquê, mas com algo mais profundo, a compreensão real do mecanismo. Porque quando você entende como funciona, a mudança não precisa ser forçada. Ela começa a acontecer naturalmente, como água que encontra um novo caminho depois que um obstáculo é removido. Ao longo deste vídeo, vamos olhar para 4 dimensões desse fenômeno. Primeiro, a fala automática, esse programa rodando em segundo plano que você nunca escolheu, mas que dirige a maior parte do que você diz. Depois, o que acontece dentro do seu corpo enquanto você fala, porque ele escuta tudo e obedece. Em seguida, o lado destrutivo dessa equação,
o que a palavra negativa crônica faz com o campo energético, com as relações e com a percepção de possibilidade. E por fim, como começar a mudar isso, não de forma artificial, mas a partir de uma escuta mais honesta de si mesmo. A questão não é se as suas palavras têm poder. A questão é que tipo de poder elas têm exercido, sem que você perceba, todos os dias da sua vida. Há uma experiência que quase todo mundo já teve, mas que poucos pararam para examinar com atenção. Você está no meio de uma conversa, ou talvez sozinho, diante de um desafio qualquer, uma conta que venceu, uma oportunidade que não veio, uma relação que não funcionou, e de dentro de você sobe uma frase, automática, sem esforço, quase como um reflexo. É sempre assim comigo. Ou então, eu sabia que não ia dar certo. Ou ainda, eu não tenho sorte com essas coisas. Você não pensou nessa frase. Ela simplesmente apareceu. E o mais perturbador não é que ela apareceu, é que ela soou verdadeira, familiar, como se fosse uma descrição honesta da realidade, e não uma interpretação carregada de história, de dor acumulada e de padrões que se repetem porque nunca foram questionados. Esse é o funcionamento do subconsciente em modo de fala. Bruce Lipton explica, com base em décadas de pesquisa em biologia celular e epigenética, que o subconsciente humano opera como um gravador. Entre o nascimento e os 7 anos de idade, o cérebro da criança funciona predominantemente em ondas θ, o mesmo estado que os adultos atingem em meditação profunda ou em hipnose. Nesse estado, a mente absorve tudo sem filtro crítico, sem questionamento, sem avaliação. O que os adultos ao redor dizem, o que repetem, o que demonstram emocionalmente, tudo isso é gravado como verdade absoluta. E entre essas gravações estão frases, palavras, sentenças completas sobre quem você é, o que você merece, o que é possível para alguém como você. Dinheiro não cresce em árvore. Gente como a gente não tem essas coisas. Você é muito sensível. Nessa família ninguém nunca conseguiu. A vida é difícil para todo mundo. Essas frases não eram suas. Eram de adultos exaustos, assustados, fazendo o melhor que podiam com o que tinham. Mas você as absorveu. E ao longo do tempo, ao repeti-las, primeiro internamente, depois em voz alta, você foi consolidando o que a neurociência chama de redes neurais associativas. Cada vez que uma frase é repetida, a conexão entre os neurônios envolvidos naquele padrão se fortalece. O que os neurocientistas descrevem com a expressão atribuída a Donald Hebb. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Em linguagem simples, quanto mais você diz algo, mais o seu cérebro trata aquilo como realidade. Não como hipótese, não como interpretação, como fato. E aqui está o ponto que poucos alcançam quando pensam sobre linguagem e subconsciente. O problema não é apenas o que você acredita. O problema é que você nem sabe mais que está acreditando. A frase já se tornou transparente. Ela não aparece mais como uma crença que pode ser questionada. Ela aparece como uma observação neutra sobre como as coisas são, como a gravidade, como o clima, como algo que simplesmente existe fora de qualquer escolha sua. Isso é o que torna o programa tão difícil de interromper. Existe um fenômeno que os pesquisadores de linguagem cognitiva chamam de automatização verbal. É o processo pelo qual frases repetidas com frequência suficiente deixam de ser processadas conscientemente e passam a ser emitidas de forma reflexiva, sem mediação racional. É o mesmo mecanismo que permite que você dirija um carro familiar sem pensar em cada movimento. Só que aqui, em vez de habilidades motoras, o que foi automatizado são narrativas sobre si mesmo. Eu sou ansioso. Eu não consigo me organizar. Eu sempre complico tudo. Eu não fui feito para ter dinheiro. Você já disse alguma dessas frases? Não como um desabafo momentâneo, mas como uma descrição estável de quem você é. Se sim, é importante que você entenda o que está acontecendo quando você faz isso. Você não está apenas descrevendo. Você está prescrevendo. Você está emitindo um sinal que o seu sistema nervoso interpreta como instrução. E o sistema nervoso, fiel e eficiente como é, começa a organizar a sua percepção,
as suas reações e as suas escolhas de forma a confirmar aquilo que foi declarado. Não porque você seja fraco, não porque seja difícil de mudar, mas porque o cérebro humano é, acima de tudo, um órgão de coerência. Ele quer que o mundo externo corresponda ao modelo interno. E se o modelo interno foi construído com palavras de limitação, ele vai filtrar a realidade de forma a encontrar evidências de limitação e ignorar, quase sistematicamente, as evidências de possibilidade. Há também uma dimensão social nesse padrão que merece atenção. A reclamação coletiva, o hábito de compartilhar o que não funciona, o que dói, o que está errado, tem uma função de coesão social. Reclamar junto cria pertencimento, mas ao mesmo tempo cria um campo compartilhado de foco no problema. E o foco, como a neurociência e a física quântica sugerem de formas distintas, não é neutro. Ele direciona a energia, ele organiza a percepção, ele determina, em grande medida, o que você continua vendo e experimentando. A fala automática não é um vício pequeno, é um sistema inteiro, um ecossistema de narrativas que se autossustenta porque nunca foi exposto à luz da consciência com honestidade suficiente. O primeiro movimento, então, não é mudar o que você diz, é perceber o que você tem dito, com que frequência, em que contextos, com que emoção acoplada. Sem julgamento, porque o julgamento é outro programa automático que só adiciona mais ruído ao sistema. A percepção honesta, por si só, já é uma forma de ruptura. Quando você observa um padrão com clareza suficiente, ele perde parte de sua invisibilidade. E o que não é mais invisível pode, finalmente, ser escolhido ou descartado. Imagine que você tem um assistente extremamente dedicado. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas, sem férias, sem questionamentos. Ele não tem ego, não tem agenda própria, não tem opinião sobre o que é certo ou errado, possível ou impossível. Ele só tem uma função: executar as instruções que chegam até ele com a maior fidelidade possível. Esse assistente é o seu corpo. E as instruções que chegam até ele com mais regularidade, mais intensidade e mais consistência do que qualquer outra coisa são as palavras que você diz, especialmente as que você diz sobre si mesmo. A psiconeuroimunologia é uma área da ciência que existe há décadas, mas que ainda não recebeu a atenção que merece fora dos círculos acadêmicos. Ela estuda a relação entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e os estados psicológicos, incluindo os estados linguísticos. O que essa ciência demonstrou, em inúmeros estudos, é que o que uma pessoa pensa e diz sobre si mesma tem efeitos mensuráveis e concretos sobre a sua biologia, sobre a produção hormonal, sobre a resposta inflamatória, sobre a eficiência das células de defesa. O autocriticismo crônico, por exemplo, aquele hábito silencioso de se julgar, se diminuir, se comparar desfavoravelmente, eleva os níveis de cortisol de forma sustentada. E o cortisol em excesso, ao longo do tempo, suprime o sistema imunológico, prejudica a memória, compromete o sono e contribui para processos inflamatórios que estão na base de uma série de doenças crônicas. Você não precisa estar passando por um trauma ativo para que isso aconteça. Basta a repetição cotidiana de certas frases. Basta o hábito de se referir a si mesmo com impaciência, com desprezo velado, com a certeza de que você é menos do que deveria ser. Neville Goddard, o filósofo e místico do século XX, cujas ideias anteciparam muito do que a neurociência moderna confirmaria décadas depois, dizia que aquilo que você assume como verdade sobre si mesmo, com suficiente consistência emocional, acaba por se manifestar no mundo ao seu redor, não como magia, mas como o resultado natural de um organismo que organiza toda a sua percepção e comportamento em torno do que foi declarado como real. Quando você diz, eu sou uma pessoa ansiosa, com a naturalidade de quem descreve a cor dos próprios olhos, você não está apenas nomeando uma experiência. Você está consolidando uma identidade. E o corpo, fiel ao modelo de identidade que recebe, começa a produzir os estados fisiológicos que correspondem a essa declaração. Mais adrenalina, mais vigilância, mais tensão muscular basal. Não porque seja inevitável, mas porque foi instruído.
A diferença entre uma afirmação que transforma e uma afirmação que não funciona está exatamente aqui. A maioria das pessoas que tenta usar afirmações positivas falha, porque tenta substituir uma palavra por outra, sem mudar o estado interno. Você diz, eu sou abundante com a voz enquanto sente escassez no corpo. E o corpo, que é muito mais antigo e muito mais honesto do que a mente consciente, detecta a contradição. Ele não segue a instrução verbal, ele segue o sinal emocional. Porque emoção, do ponto de vista biológico, é informação química, é hormônio, é frequência elétrica no coração. É algo que o corpo processa de forma muito mais direta do que qualquer palavra isolada. Joe Dispenza, em seus estudos com grupos que passaram por remissões espontâneas de doenças graves, identificou um padrão consistente. As pessoas que se curaram não foram aquelas que simplesmente repetiram palavras positivas. Foram aquelas que conseguiram sustentar, por períodos significativos, um estado emocional coerente com a cura, antes que qualquer evidência externa confirmasse que a cura estava acontecendo. Elas falavam de si mesmas a partir de um lugar diferente, não fingindo, não performando, mas genuinamente habitando, ainda que por momentos, uma versão de si que estava além do diagnóstico, além do limite, além da história conhecida. Isso exige algo que é mais difícil do que mudar palavras. Exige mudar o lugar de onde as palavras saem. Existe uma distinção sutil, mas crucial entre falar sobre si mesmo a partir do medo e falar sobre si mesmo a partir da observação honesta com abertura. A primeira postura fecha, a segunda abre. E o corpo responde de forma diferente a cada uma delas, porque elas carregam frequências emocionais distintas, que chegam ao sistema nervoso como sinais distintos. Greg Braden, ao explorar a relação entre coração e cérebro, descreve o que ele chama de coerência cardíaca, um estado em que o ritmo do coração se torna regular, harmônico, e no qual o campo eletromagnético gerado pelo coração se expande e sincroniza com o campo cerebral. Nesse estado, a percepção se amplia, a criatividade aumenta, o sistema imunológico se fortalece. E o que produz coerência cardíaca, entre outras coisas, é o sentimento de gratidão, de cuidado, de amor, estados que têm, cada um deles, uma linguagem correspondente. Quando você fala de si mesmo com gentileza, não com bajulação vazia, mas com a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo que está sofrendo, você não está sendo ingênuo. Você está enviando ao seu próprio sistema um sinal de segurança. E num organismo que passou anos recebendo sinais de ameaça através da sua própria voz, esse sinal de segurança é, literalmente, medicinal. O corpo escuta tudo. Ele não tem filtro para o que você diz sobre ele, sobre você, sobre o que é possível. Ele recebe, processa e responde. Sempre. Com uma fidelidade que deveria nos mover, não ao medo de errar, mas à responsabilidade de escolher com mais consciência o que deixamos sair da nossa boca. Há um tipo de conversa que quase todo mundo conhece. Aquela que começa com um desabafo legítimo e termina, meia hora depois, num estado de espírito pior do que o de antes. Você falou sobre o que te incomoda, sobre o que não funciona, sobre o que os outros fizeram ou deixaram de fazer, sobre como as coisas são injustas, difíceis, repetitivas. E em vez de aliviar, a conversa parece ter aprofundado o buraco. Isso não é coincidência. É neurologia. Quando falamos de forma prolongada sobre problemas, injustiças e frustrações, especialmente quando essa fala é acompanhada de emoção intensa, o cérebro não está apenas processando informação, ele está criando e reforçando circuitos. Está tornando aquela narrativa mais acessível, mais automática, mais central à forma como você percebe e interpreta a realidade. Quanto mais você conta uma história de sofrimento, mais eficiente o seu cérebro se torna em enxergar o mundo através das lentes dessa história. Greg Braden descreve algo que chama de coerência invertida, num estado em que o campo eletromagnético do coração entra em padrão caótico, irregular, fragmentado. Esse estado é produzido por emoções como raiva, ressentimento, medo e culpa, e é também o estado que a fala negativa crônica sustenta e amplifica. Cada vez que você revisita verbalmente uma mágoa,
Cada vez que você narra novamente uma traição, cada vez que você descreve a si mesmo como vítima permanente de circunstâncias que não mudam, você não está apenas lembrando, você está recriando o estado fisiológico que acompanhou aquele evento pela primeira vez. O corpo não distingue lembrança de experiência atual com clareza suficiente. Para ele, reviver verbalmente uma dor é, em grande medida, senti-la de novo. Mas há um aspecto ainda menos explorado dessa dinâmica, e que merece atenção especial. O que acontece quando você fala mal dos outros? A neurociência identificou, nas últimas décadas, um sistema fascinante no cérebro humano: os neurônios espelho. Essas células se ativam não apenas quando você realiza uma ação, mas quando você observa alguém realizando essa mesma ação, ou quando você imagina ou descreve essa ação com vivacidade suficiente. Eles são a base neurológica da empatia, da imitação, da aprendizagem social. E eles também se ativam quando você fala sobre outras pessoas. Quando você critica alguém com intensidade emocional, quando você descreve os defeitos de outra pessoa, suas falhas, suas intenções negativas, o seu cérebro está, em certa medida, simulando aquele estado que você está descrevendo. Você convoca internamente aquilo que critica externamente. Não de forma total, não de forma permanente, mas de forma suficiente para que o estado emocional que acompanha aquela crítica contamine o seu próprio campo interno. Isso não é um argumento para a passividade. Não se trata de fingir que tudo está bem ou de suprimir percepções legítimas sobre comportamentos que causam dano. Trata-se de reconhecer que há uma diferença enorme entre nomear uma situação com clareza e se instalar nela como residência permanente. Entre dizer "o que aconteceu me machucou" e passar horas revisitando verbalmente a dor desse machucado, alimentando o ressentimento como se ele fosse combustível necessário para seguir em frente. O ressentimento falado em voz alta não dissolve a dor, ele a cristaliza. Existe ainda outro nível dessa dinâmica que quase nunca é discutido: o que a queixa crônica faz com a percepção de possibilidade. Quando alguém passa anos, às vezes décadas, alimentando narrativas de escassez, de injustiça, de impossibilidade, acontece algo que os pesquisadores de psicologia cognitiva descrevem como estreitamento atencional. O campo de percepção se contrai. O cérebro, treinado para identificar ameaças e problemas, começa a filtrar sistematicamente as evidências de possibilidade, de abundância, de abertura, não porque elas não existam, mas porque o sistema foi calibrado para não as reconhecer. Tom Campbell, físico teórico que desenvolveu uma teoria abrangente sobre a consciência como base da realidade, sugere que a realidade que experimentamos é, em grande parte, uma projeção do sistema de crenças e expectativas que carregamos, que a consciência não observa passivamente uma realidade objetiva, ela participa ativamente da sua configuração. E se isso for verdade, mesmo que parcialmente, então a linguagem que usamos para descrever a realidade não é apenas reflexo dela, é parte do processo pelo qual ela se forma. Falar mal da vida não é apenas pessimismo, é, em alguma medida, uma instrução de manufatura. Há também uma dimensão energética nessa conversa que vale reconhecer. Diferentes tradições espirituais, do budismo ao hermetismo, das tradições indígenas à Kabbalah, convergem em um ponto: a palavra tem peso, ela não é neutra. Ela carrega intenção, emoção, direção. O que você envia com sua voz retorna a você de formas que nem sempre são imediatamente visíveis, mas que se acumulam ao longo do tempo em padrões reconhecíveis. Isso não é superstição, é coerência, é o reconhecimento de que um ser que consistentemente emite frequências de contração, de medo, de ressentimento vai organizando ao redor de si um campo de experiência que corresponde a essas frequências, não porque o universo seja punitivo, mas porque o campo responde ao sinal com precisão. A pergunta, então, não é se você tem o direito de sentir raiva, frustração ou mágoa. Você tem. Essas são respostas humanas legítimas a experiências reais. A pergunta é quanto tempo você vai deixar essas emoções comandar a sua voz.
Quanto tempo vai permitir que o que saiu de você no passado continue sendo o que sai de você no presente? Porque enquanto a boca repete o passado, a vida não tem muito espaço para ser diferente do que já foi. Chegamos ao ponto que muitas pessoas esperam desde o início e que, ao mesmo tempo, é o ponto mais delicado de toda essa conversa. Porque a pergunta natural, depois de tudo o que foi explorado até aqui, é: como mudo? Como falo diferente? Como começo a usar a voz de uma forma que trabalhe a meu favor e não contra mim? E a resposta honesta começa com um aviso. Não existe atalho que funcione sem raiz. Não existe fórmula verbal que transforme algo por fora sem que algo se mova por dentro. E a razão pela qual a maioria das tentativas de reprogramação linguística fracassa, as afirmações coladas no espelho, as listas de frases positivas repetidas mecanicamente, os áudios de autossugestão ouvidos sem presença, mas não é exatamente essa. Elas tentam substituir uma palavra por outra, sem alterar o estado que gerou a palavra original. O corpo detecta a contradição, e quando detecta, rejeita. Joe Dispenza observou esse padrão repetidamente em seus workshops. Pessoas que chegavam com rotinas elaboradas de afirmações positivas, mas que continuavam experimentando os mesmos resultados de sempre. A razão, ele explica, é que a mente consciente pode pronunciar qualquer coisa, mas o subconsciente responde ao estado emocional subjacente. Se você diz, eu sou próspero, enquanto o seu corpo está em estado de contração e escassez, o sinal que chega ao sistema nervoso não é de prosperidade, é de dissonância. E dissonância para o organismo é uma forma de ameaça. Então o primeiro movimento não é falar diferente, é perceber o que você tem falado. Existe uma prática simples e profundamente reveladora que pode ser o ponto de partida para qualquer pessoa que queira começar a transformar sua relação com a própria voz. Por um único dia, apenas um, observe tudo o que você diz, não para se julgar, não para se corrigir em tempo real, apenas para testemunhar, como um pesquisador que está coletando dados sobre um fenômeno que ainda não compreende completamente. Preste atenção no que você diz quando as coisas não saem como planejado. No que você fala quando alguém te pergunta como você está. No que você comenta sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre o futuro, sobre o seu corpo, sobre as suas relações. Observe o tom. Observe a frequência com que certas frases aparecem. Note quais palavras você usa para se descrever. Esse exercício, feito com honestidade e sem autocrítica, revela o mapa do programa que está rodando. E um mapa, por mais perturbador que seja o território que ele descreve, é sempre melhor do que navegar sem orientação. A partir dessa percepção, o segundo movimento pode começar. E ele não é, como muitos esperam, o de substituir frases negativas por frases positivas opostas. É o de encontrar o que Esther Hicks chama de pensamentos ponte e que podemos traduzir como declarações verdadeiras e levemente expansivas. Frases que o seu sistema não rejeita por serem falsas, mas que também não confirmam a limitação que você quer transcender. Em vez de eu sou abundante, quando você não acredita nisso, tente eu estou abrindo para a possibilidade de que as coisas podem mudar. Em vez de eu sou saudável e pleno, quando o corpo dói, tente meu corpo tem uma capacidade extraordinária de se reequilibrar e eu estou disposto a apoiá-lo. Em vez de eu mereço tudo de bom, quando uma voz interna diz o contrário, tente eu estou aprendendo a me tratar com mais cuidado. Essas frases não são fracas, são honestas. E a honestidade cria coerência. E coerência, como vimos, é o solo no qual a mudança real se planta. Tom Campbell diria que estamos editando os dados de entrada do sistema, que a consciência processa informação e que quando mudamos a qualidade da informação, mesmo que incrementalmente, mesmo que de forma imperfeita, o sistema começa a gerar saídas diferentes, não imediatamente, não de forma espetacular, mas consistentemente ao longo do tempo, de formas que se tornam visíveis quando você olha para trás e percebe que algo mudou sem que você tenha conseguido identificar exatamente o momento em que a virada aconteceu.
Há também uma prática que vale mencionar e que vai além das palavras, a prática da pausa intencional, antes de falar sobre si mesmo em contextos que historicamente ativam narrativas limitantes, antes de responder como você está no automático, antes de comentar sobre um fracasso ou uma dificuldade, existe a possibilidade de uma pausa de 2 ou 3 segundos, uma respiração. Um instante de presença antes que o programa antigo assuma o controle. Neville Goddard dizia que a imaginação é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui, mas que ela só funciona quando está ancorada num estado assumido com consistência. A pausa intencional é o momento em que você se pergunta: de qual estado eu quero falar agora? Não de qual estado eu estou, porque o estado presente pode ser difícil, pode ser doloroso, pode ser real. Mas de qual estado eu escolho falar, sabendo que a fala também constrói. Isso não é negação da realidade, é a recusa de deixar que o passado dicte o futuro através da boca. Se você começar apenas com isso, um dia de observação honesta por semana, e a prática da pausa antes de falar sobre si mesmo em momentos de pressão, algo começará a se mover, não porque você terá dito as palavras certas, mas porque você terá interrompido o automatismo, e no espaço aberto pelo automatismo interrompido, a escolha se torna possível. E onde há escolha há direção. E onde há direção consciente, a vida começa, gradualmente, organicamente, sem pressa, a responder de forma diferente. Existe uma imagem que carrego comigo enquanto penso sobre tudo o que exploramos hoje. A imagem de alguém plantando, não num jardim cuidado, não num solo preparado com atenção, mas no solo comum do cotidiano. No momento em que faz café de manhã, no momento em que responde a uma mensagem, no momento em que comenta, quase sem pensar, sobre como foi o dia, no momento em que se olha no espelho e a primeira coisa que vem à mente é uma crítica. Cada palavra é uma semente. Você não escolhe o tempo, você não escolhe a chuva, mas você escolhe o que planta. E o que foi plantado por anos, décadas, às vezes não desaparece com uma decisão, mas começa a ser transformado quando você percebe que é você quem está plantando, quando a automaticidade se interrompe, mesmo que por um segundo, quando você escuta a si mesmo com atenção suficiente para reconhecer o programa em execução. Ao longo deste vídeo, percorremos 4 dimensões de uma mesma verdade. Vimos que a fala automática não é sua, que ela foi herdada, instalada, consolidada por repetição, e que sua aparente naturalidade não é prova de que é verdadeira, mas apenas de que é antiga. Vimos que o corpo escuta tudo o que você diz e responde com precisão biológica, não por metáfora, mas por mecanismo. Vimos que a palavra destrutiva crônica não apenas reflete um estado interno difícil, ela o perpetua, o aprofunda, o cristaliza em padrão. E vimos que a mudança não começa com frases novas, mas com percepção honesta, com a disposição de testemunhar o que você tem dito antes de tentar mudar o que vai dizer. Bruce Lipton nos lembra que somos, em essência, seres moldados pelo ambiente, e que o ambiente mais imediato, mais constante e mais subestimado que existe para qualquer ser humano é o campo sonoro que ele mesmo cria com a sua voz. Greg Braden nos ensina que a oração mais poderosa não é a que articulamos em palavras de pedido, mas a que vivemos como sentimento. Que quando o coração e a voz estão em coerência, quando o que você diz corresponde ao que você genuinamente sente como possível, o campo responde, não como magia, mas como ressonância, como o encontro de 2 frequências que se reconhecem. O convite que fica, ao final desta conversa, não é para que você se torne alguém que fala sempre de forma positiva. Não é para que você elimine a queixa, suprima a dor ou disfarce o que é difícil com palavras bonitas. O convite é mais profundo e mais exigente do que isso. É para que você comece a ouvir a si mesmo. Com atenção, com honestidade, com a curiosidade de quem está descobrindo algo importante sobre como funciona. Porque antes de mudar o que você diz, é preciso saber o que você tem dito. E antes de saber o que você tem dito, é preciso estar disposto a escutar, sem se defender, sem se condenar,
sem a pressa de já resolver o que apenas acabou de ser visto. A transformação real não acontece num pico de motivação. Ela acontece na acumulação silenciosa de momentos em que você escolheu, mesmo que brevemente, falar de um lugar diferente, em que você pausou antes de repetir o programa antigo, em que você disse algo verdadeiro e levemente melhor do que o que diria no automático. Esses momentos parecem pequenos, mas eles são o destino sendo reescrito, uma frase de cada vez. Tom Campbell diria que você está editando os dados do sistema. Neville Goddard diria que você está assumindo um novo estado de ser. A neurociência diria que você está criando novas redes neurais. A espiritualidade diria que você está aprendendo a usar a criação que sempre esteve nas suas mãos, ou melhor, nos seus lábios. E talvez todas essas linguagens estejam dizendo a mesma coisa, com vocabulários diferentes. Que você não é apenas o resultado do que aconteceu com você, que você é, também, o resultado do que você tem dito sobre o que aconteceu, e que entre o que acontece e o que você diz sobre isso, existe um espaço, pequeno às vezes, mas suficiente para uma escolha. E uma escolha, repetida com consistência, é tudo o que qualquer transformação real já precisou para começar. Se algo neste vídeo tocou em algum lugar verdadeiro dentro de você, eu quero saber. Escreva nos comentários uma única palavra, a palavra que mais descreve o que você sentiu hoje. Apenas uma palavra. E se este canal tem sido um espaço de reflexão que vale a pena continuar, considere se inscrever. Cada vídeo nasce da intenção de trazer algo que vai além da superfície. E se você quiser continuar essa exploração, porque o que sai da sua boca está diretamente ligado ao que roda em segundo plano na sua mente, há um vídeo aqui no canal que vai ao fundo desse mecanismo. Ele se chama O Piloto Automático Está Roubando a Sua Vida em Silêncio. Recomendo que seja o próximo. Até a próxima conversa.